A pergunta que eu quero iniciar hoje, a palavra, nós estamos preparados para a guerra? Nós estamos preparados para um tempo de guerra? Eu não tenho nenhuma experiência militar. Fui dispensado até de servir o exército. Alguns irmãos, talvez aqui, certamente podem responder essa pergunta de uma maneira mais clara do que eu, como nação. Mas eu entendo que, certamente, nenhum país declara guerra a outro país de forma súbita ou inesperada. Eu acredito que uma guerra, ela sempre parte do ponto de que um preparo, contas são feitas, expectativas são criadas, planejamentos, projetos são escritos para que alguém entre numa guerra. Há um planejamento. Eu confesso a vocês que acho que a maioria do mundo não esperava que nós estivéssemos hoje vivendo um tempo de guerra, porque não estávamos diretamente envolvidos nisso. Mas quem está em guerra, especialmente quem declara guerra, não fez isso assim. Sabia o que estava fazendo. Agora, eu de fato me surpreendo que em pleno 2022, no tempo da comunicação, no tempo do povo que sabe conversar, do tempo das pessoas instruídas, no tempo de tanta cultura e de tantos especialistas em tanta coisa, nós ainda estejamos vendo pessoas sendo massacradas em guerra. É incrível e é surpreendente pensarmos que a essa altura do campeonato, os países precisam guerrear um contra o outro. Isso, de fato, é surpreendente. Porém, será mesmo que o que nós estamos para viver daqui para frente é tempo de paz ou de mais guerra? Será mesmo que temos que nos surpreender com a existência dessa e de outras guerras? Mateus 24, a partir do versículo 6, diz assim. Leiam por gentileza aí nas nossas telas ou na base da sua tela virtual aí onde você está acompanhando o nosso culto, ao vivo ou depois gravado. Não tenham medo quando ouvirem o barulho das batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Versículo 7. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Meus irmãos, se você é um cristão, e se você lê a palavra de Deus, você não deveria estar surpreso com a guerra. Se você acredita no que a palavra de Deus diz, prepare-se, porque ainda não chegou o fim. Pastor, acho que eu vou embora, não quero ouvir essa mensagem hoje não. Sabe, meus irmãos, existem sinais bíblicos que ainda não se apresentaram, que aponta que essa não é a última guerra que nós vamos enfrentar. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que as dores de parto estão presentes no nosso meio.
apontando que o nosso Senhor estava mais uma vez certo em nos dizer para estarmos preparados, porque a guerra se apresenta. Eu não sei se você é alguém que gosta de ler, alguém que gosta de assistir os noticiários, ou alguém que gosta de acompanhar pelos canais de comunicação na internet. Tem alguns irmãos aqui que nós sempre trocamos algumas reportagens, algumas matérias, né, Gilson? A gente gosta de acompanhar as atualidades. E essa guerra, ela é assunto 24 horas por dia em todos os canais oficiais de comunicação. E certamente não só no nosso país, mas no mundo inteiro. E você talvez vai ficar até um pouco esgotado de tanto ouvir as notícias terríveis que essa guerra se apresenta e o fato delas estarem sendo noticiadas o tempo todo. Mas, quando eu vejo o texto falando assim, quando vocês ouvirem notícias de guerra, ouvirem que um país está se levantando contra o outro, preparem-se, haverá falta de alimento. Nós estamos vendo a previsão para um futuro não muito distante das consequências dessa guerra, justamente nas questões que se referem à alimentação. Tanto na questão da produção, quanto na questão do transporte, por causa dos altos níveis de elevação de custos dos transportes no mundo. Eu não sei se vocês viram, mas hoje, alguns estados brasileiros já estão com a gasolina a R$8, ou acima de R$8 o litro. E, infelizmente, esse não parece ser o limite. Eu não sou especialista nem em guerra, nem em custos. Mas estou apenas reproduzindo algo que eu tenho ouvido e visto nos canais oficiais de comunicação. Mas hoje eu quero usar essa palavra não para falar sobre essa guerra macro, mas eu quero falar um pouco do que eu tenho acompanhado também, através das pessoas que estão vivendo essa guerra na pele. Eu tenho acesso à comunicação com alguns missionários lá dentro da Ucrânia. Eu tenho seguido algumas pessoas, alguns cristãos que estão vivendo esse momento lá dentro da Ucrânia. E os próprios canais oficiais também, eles têm reproduzido a realidade de algumas histórias de algumas famílias que estão vivendo essa guerra, não no sentido macro, mas no sentido pessoal. E os maiores dramas relatados, meus irmãos, e eu não me esquivo de falar que isso é o que mais tem me chocado e chocado as pessoas que estão acompanhando isso dessa maneira mais pessoal, é quando você olha as dores referentes à destruição ou à separação dos grupos familiares. A dor de ver os seus filhos indo para a guerra, de ver os seus cônjuges indo para a guerra, de ver os seus familiares sendo mortos pela guerra, sendo eles militares ou não, porque eu não entendo essa divisão que se faz entre militares e civis, como se o militar morrer não tivesse problema, só o civil morrer tem problema, porque o militar não tem família não? O militar não tem esposa, não tem filho, como o civil também tem. As mortes são mortes, sejam elas militares ou civis. E as famílias sendo separadas, sendo divididas. Meus irmãos, sem dúvida, eu tenho estado extremamente chocado com o tanto que as previsões bíblicas estão sendo... Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma peste como a que vivemos nos últimos 2 anos, se entrelaçando com uma guerra desse porte, e as famílias sofrendo essas dores, esses sofrimentos profundos, apontam que nós temos que ver, meus irmãos, que temos que estar preparados para defender o que cremos. E aqui eu quero ressaltar, desculpem, eu não quero que você veja nessa minha fala nenhum tipo de
de defesa ideológica, não é esse o meu ponto, mas os irmãos sabem o quanto eu me debruço a ministrar a homens. O tanto que eu gosto de estudar sobre o tema. E num mundo onde ser homem ou mulher cada dia está sendo mais banalizado, eu me orgulho de ver a postura que os homens têm diante de uma guerra. Porque eles assumem a responsabilidade de proteger suas famílias, suas crianças, seus idosos. Ver cenas de homens despedindo de seus filhos e esposas, entrando num trem, indo embora, e eles ficando para a guerra. É triste, mas esse é o papel do homem. E eu quero pregar a você, homem, nessa noite aqui presente, que nós também estamos em guerra, no sentido de que precisamos nos posicionar desde já para defender nossas famílias. Não precisamos esperar foguetes, bombas, não precisamos esperar invasões, não precisamos esperar fome para lutarmos pela defesa de nossas famílias. Já é iminente a necessidade do posicionamento do homem. Mas sabe, quando você olha para o estilo de vida que esse mundo está se desenhando, você vê que a sua família está preparada para o que nós vamos enfrentar? Você acha que a sua família está preparada para o que está por vir? Nossas famílias não podem esperar a guerra começar no nosso meio. Sabe por quê? Porque não se troca pneu de um carro em movimento. Quando você esperar a sua família, estiver esperando a sua família entrar em crise, a sua família enfrentar as lutas, para que você possa começar a pensar em como você vai defender ela, você está pensando em trocar um pneu que furou com o carro rodando. O preparo precisa acontecer como na guerra, antes dela começar. E veja, a base do texto dessa noite não é aquele texto anterior que eu li de Mateus 24, mas é aqui em Salmo 78. E eu quero te convidar a ler comigo 8 versículos desse salmo, que diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, e o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel, estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Os versículos 3 e 4 falam sobre ouvir e aprender. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Esses 2 versículos, eles parecem uma poesia. Esses 2 versículos, eles parecem os mais, crente mais experiente aí, mais antigo, como eu, sabem que a música tocou na sua cabeça aí agora, né? Aquela canção que diz, né? Aquela canção que diz o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Que canção linda, baseada nesse lindo salmo. Mas eu quero chamar a atenção para essas 2 palavras. Algumas versões dizem assim: o que ouvimos e conhecemos. O que ouvimos e aprendemos. O que ouvimos e experimentamos. É claro que são palavras aplicadas de forma sinônima. Esse aprender, ele não é apenas aprender no sentido o que ouvimos e agora decoramos. Não, é assim, nós ouvimos e nós
vivemos. O que ouvimos e o que aprendemos, ou o que conhecemos, o que nós sabemos por ouvir e por experimentar. A igreja sempre foi muito atenta em ensinar a palavra de Deus. Eu cresci no Evangelho e eu louvo a Deus pela vida da minha igreja, porque eu aprendi muito sobre a Bíblia na escola da minha igreja, na escola bíblica da minha igreja. Eu aprendi muito sobre as histórias do Antigo Testamento, eu aprendi muito sobre as histórias do Novo Testamento, eu ouvi muitas coisas que eu prego hoje, eu aprendi ainda quando eu era criança. Mas nem sempre a igreja foi tão boa em levar-nos a praticar o que aprendemos, ou nos estimular, ou nos cobrar, no sentido positivo da palavra, a aplicação daqueles princípios na nossa prática de vida. Eu aprendi muita coisa, mas eu não sabia como aplicar aquelas coisas na minha vida, no cotidiano. Eu sabia muito sobre a história, mas eu não sabia tanto como aquela história era ouvir, mas não conhecer, muitas vezes. E isso sempre foi algo que me incomodou quando me tornei pai. Um dia, eu estava num sítio aqui, indo para Ravenna, nadando numa piscina, junto com o Dan. Ele era bem pequenininho, ele tinha, talvez, um pouco mais de 5 anos de idade. E ele estava lá, nadando comigo, e eu não me lembro o que a gente conversava, qual era o assunto. Mas eu sei que na história, lá no meio da conversa, apareceu a história de Davi e Golias. E a gente ali dentro da água, brincando, conversando, na piscina, eu aproveitei para falar aquelas coisas que a gente fala com criança, né? Então, filho, quem matou Golias foi, né? A letra do seu nome, né? Assim, né? Aí ele, Deus, né? Aí eu falei, não, filho. Não. Filho, foi Davi que matou Golias, filho. Ele olhou para mim e falou assim, pai, Davi era apenas um menininho. Como ele poderia matar um gigante? Foi Deus que usou aquele menininho para fazer a vontade dele, vencendo aquele gigante. Poxa. É além da história. É além do conhecimento do que aconteceu. É saber que ele também era uma criança. E da mesma forma que Deus usou uma criança como usou Davi, para fazer o que seria impossível aos olhos de uma criança, Deus pode usar o seu filho para fazer o impossível. Eu louvo a Deus porque os meus 2 filhos foram criados a partir dos princípios da palavra, não apenas ouvir, mas também conhecer, experimentar. Louvo a Deus pela vida da pastora Ariadne, que foi a pastora dos 2, desde criança. Mas nada, irmãos, nada supera o que eles aprenderam dentro da minha casa, experimentando comigo e com a Verônica, sobre a prática da fé. Nada substitui a igreja, a pastora Ariadne é uma fantástica pastora, o material que essa igreja usa. Se você está aqui nos visitando, não conhece aqui embaixo a nossa estrutura do infantil, é quase pecado você ir embora sem ir lá visitar e conhecer as coisas, né? Não sei se existe quase pecado, mas deve ser. Mas enfim, você precisa entender que nada substitui o seu filho ver o que Deus está fazendo dentro da sua casa, na sua família, junto com o pai, junto com a mãe. Se não tem o pai e a mãe dentro do contexto familiar que você vive, Deus está agindo dentro da sua casa e seus filhos estão vendo isso acontecer. É o que o texto está dizendo. Nós contaremos, nós veremos o que ouvimos e aprendemos, nós vamos transmitir à próxima geração. Nós estamos preparando a próxima geração porque eles têm que enfrentar, meus irmãos. A pergunta que eu quero fazer é essa. John Piper, ele diz no seu sermão, criando crianças que confiam em Deus, a seguinte frase: se há uma memória
que nossos filhos devem ter das nossas famílias e nossa igreja é essa: devem lembrar-se de Deus. Deus era o primeiro, Deus era o centro. Havia uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas. Deus é o centro da sua família. Deus é o centro da sua casa. Deus é o centro das questões principais do seu lar. Seus filhos aprendem vendo que você leva primeiro as coisas aos pés da cruz. Deuteronômio 5:9 diz assim: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Meus irmãos, existe na palavra de Deus um apontamento para a responsabilidade e as bênçãos que o legado de uma família que aponta os caminhos do Senhor deixam. Existe também um apontamento para as consequências e também, de alguma forma, um legado para aquelas famílias que andam fora dos caminhos do Senhor, deixam na vida dos seus filhos. Ah, pastor, seria o quê? Se meu pai foi um homem de Deus, eu vou ser uma pessoa, um homem de Deus. Se meu pai foi uma pessoa horrível, eu também vou ser uma pessoa amaldiçoada. Não, meu irmão, não. A sua história é baseada no seu relacionamento com Deus. Mas, de fato, eu e você precisamos entender que o que Deus tem protegido nossas crianças, quando seus pais amam ao Senhor e os instruem no caminho, é algo inegável. Nós, pais, podemos ser as mãos do Senhor sobre a vida dos nossos filhos e devemos sê-la. Mas se você teve uma vida negligenciada com o Senhor dentro da sua casa pela atitude dos seus pais, você pode dizer basta, isso termina aqui, porque meus filhos não viverão o que eu vivi. Seus filhos sabem e veem que pertencem a uma família e a uma igreja, onde o que o Salmo 78, versículo 4 diz: louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez, fazem parte do seu dia a dia. Os seus filhos podem dizer: os feitos do Senhor são uma realidade aqui em casa também. As maravilhas do Senhor são uma realidade aqui em casa também. Mas além de ouvir e de aprender, que é o primeiro ponto dessa palavra, eu quero que você observe que existem também atitudes que precisam ser destacadas como intencionais e proativas. Você se considera uma pessoa intencional? Você se considera intencional na sua caminhada em relação à educação, à proteção, à formação de um ambiente santo, um ambiente de ensino e de prática sobre o Senhor dentro da sua casa? Eu queria falar hoje também, Ricardo, sobre algo que me entristece muito o coração, que são os corintianos. Mas não esses que você confundiu aqui, os corintianos de verdade. Em 1998, o meu time perdeu o Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Foi muito triste, porque não foi justo. Mas deixando essa parte de lado, porque eles não vão concordar comigo, naquele campeonato, existiu, como todos os campeonatos brasileiros, um jogador que foi eleito o craque do campeonato. E esse jogador, ele era um jogador do Corinthians, um zagueiro chamado Gamarra, um paraguaio. Muitos aqui devem se lembrar desse jogador.
O Gamarra, no ano de 1998, ele participou da Copa do Mundo pelo Paraguai, e ele jogou 4 partidas pelo Paraguai, e ele conseguiu o feito de não cometer nenhuma falta sequer, durante as 4 partidas na Copa do Mundo. Ele deve ser um péssimo zagueiro. É uma conclusão que talvez a maioria de nós chegasse. Mas, no mesmo ano, ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, campeão, um campeonato dos mais difíceis do mundo, e ele foi eleito craque do campeonato, sem tomar nenhum cartão amarelo, muito menos vermelho. Foram perguntar ao Gamarra, como que ele conseguiu tal feito? Participar da Copa do Mundo sem cometer nenhuma falta, e ser um zagueiro no campeonato tão difícil quanto o brasileiro, sem levar nenhum cartão amarelo. Ele disse o seguinte, algo mais ou menos assim: o segredo de não cometer faltas é nunca chegar atrasado. Quando você chega atrasado numa jogada, ou você faz a falta ou você perde o jogo. E eu quero falar com vocês, pais, conosco, nós que somos pais. Nós que somos uma família, casados, homens e mulheres casados. Quantas faltas nós temos cometido porque estamos chegando atrasados? Quantos nossos filhos estão sofrendo porque estamos chegando depois da hora? Porque não chegamos na hora certa. Não nos adiantamos aos problemas. Não somos intencionais na busca da orientação adequada aos nossos filhos, em levá-los a conhecer o Senhor e a experimentar do Senhor. Quantos de nós estamos falhando como maridos, como esposas, e quando vamos buscar algum tipo de ajuda para o nosso casamento, o caldo já entornou há muito tempo. As situações já se tornaram terríveis e praticamente insolúveis. Você já machucou a sua esposa, já feriu o coração dela, já magoou profundamente a vida da sua família, dos seus filhos. E aí você chega, eu preciso de ajuda, minha família está acabando. Não, meu amigo, já está fedendo no caixão. Já acabou, tem 3 dias, você não está sabendo. Aí você resolve pedir ajuda. O que é isso? Chegar atrasado. Chegar atrasado, e quem chega atrasado faz falta ou perde a partida, ou você já perdeu a partida, ou você vai ser expulso. Eu quero que você olhe para essa ilustração e pense, você tem sido intencional na proteção da sua casa? Você tem sido intencional em buscar os cursos, em buscar o conhecimento, em buscar Ontem nós tivemos aqui 90 casais do culto de casais, Gilbert. 90 casais, estava lindo isso aqui. Os casais aqui aprendendo sobre o amor e o respeito. Nós temos 123 homens fazendo cursos de homens na nossa igreja atualmente. 123 homens, isso é uma bênção. Nós temos 6 turmas, 4 de educação de filhos à maneira de Deus e 2 de conquistando o coração do adolescente aqui na igreja. Cursos de educação de filhos. Mas quantas demandas nós temos de pessoas que estão procurando o atacante, nesse caso o diabo, e se perdendo, porque não estão atentos à proteção que precisam fazer diante da guerra que estamos vivendo. Sabe, nós temos uma geração de cristãos extremamente secularizada e relativista. Uma geração de cristãos que estão abrindo mão dos seus padrões e dos seus princípios e se igualando aos padrões e princípios desse mundo louco, onde os valores egoístas tomaram conta da nossa visão cristã. E sabe, o egoísmo é tão extremo que nós não queremos pensar na próxima geração. Não queremos pensar, somos rasos na fé, a nossa relação com Cristo rasa, vai gerar filhos com um relacionamento raso.
E alguns dos cristãos são tão extremamente egoístas que preferem não assumir a responsabilidade de educar seus filhos e ainda mais, nem de tê-los. Eu fico pensando, meus irmãos, dos muçulmanos que intencionalmente, a palavra aqui é sobre intencionalidade nesse momento, têm muitos filhos, porque sabem do princípio de que são responsáveis por ensinar os caminhos da sua fé aos seus filhos. E nós cristãos, considerando não tê-los, porque temos um sentimento tão egoísta. Ah, pastor, eu não tenho filhos porque eu não posso tê-los. Meu irmão, nós já temos falado sobre isso esses dias. Se você não tem seus filhos naturais, Deus tem tantos filhos para você. Tantos filhos para você. 1 Pedro 3,15 diz: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. O quanto você está pronto para enfrentar os questionamentos sobre a sua fé e a sua esperança? Estejam sempre prontos. Você está pronto para defender o que você crê? Você conhece, você tem convicção da sua fé? Você sabe de exatamente o motivo que o Senhor salvou você? Você sabe explicar a razão do seu relacionamento com Deus? Meus irmãos, nós temos que ser uma igreja preparada. Preparada para enfrentar esse mundo. Preparada para enfrentar a guerra que está por vir, meu irmão. Esses dias alguém disse para a Verônica assim ao telefone: vocês ficam preocupados com esse assunto de guerra? Guerra não chega aqui não. Ela falou assim: você me disse a mesma coisa 2 anos atrás por causa do coronavírus, você se lembra? Está lá na China, não chega aqui não. Meus irmãos, eu sei que são contextos um pouco diferentes. Mas se você não entendeu que você já está vivendo uma guerra, você precisa olhar mais seriamente o que a palavra está nos dizendo. A obediência que o Senhor nos convida a viver não é uma obediência cega. É uma obediência baseada na sua palavra. Em ouvir, em aprender e em multiplicar com intencionalidade, com proatividade, aquilo que ouvimos e aquilo que aprendemos. No versículo 7 também agora fala de regras ou atitudes. Ele diz assim: então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. O nosso objetivo, o texto fala, então eles porão a confiança em Deus. Eles não esquecerão os seus feitos, obedecerão os seus mandamentos. A obediência, meus irmãos, ela é algo importante. Mas ela não é o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é que nós sejamos obedientes, responsáveis, porque confiamos no nosso Deus. Não é que eu obedeço para ser abençoado. Eu obedeço porque eu confio em quem Ele é. Porque eu experimento quem o Senhor é. Geralmente, quando nós falamos sobre ensinar os nossos filhos, sobre a responsabilidade do pai em ensinar o filho a palavra de Deus, qual o versículo que vem à nossa mente assim? Quando a gente fala sobre esse assunto. Ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É esse texto, não é o primeiro que vem à nossa mente, sobre esse assunto de responsabilidade de criar os nossos filhos? Esse é um texto que vem imediatamente ao nosso coração. Mas sabe, meus irmãos, eu quero que você observe um detalhe. Esse texto ele diz assim:
ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Quando a gente pensa em regras, a gente pensa assim, ensina a criança, Felipe, o caminho que deve andar, a gente pensa assim, ensina a não beber, a não roubar, ensina a não fumar, a não prostituir, a não se envolver. A gente pensa nas regras. Mas o texto, ele não está falando nesse tipo de obediência, onde você tem uma listinha de coisas que não pode fazer. Muitas vezes a igreja é vista como lugar do não pode, não pode, não pode, não pode. A igreja é vista como um monte de gente que não pode fazer nada. Eu, quando eu era criança, meus colegas falavam assim, sua religião permite isso? Mas o texto não está falando de um conjunto de regras de não pode, não pode. Ele está falando o seguinte, ensina a criança no caminho. Não é mostre qual é o caminho, mas caminhe junto com ela. Ande junto com ela. Ensine o seu filho ou a sua criança ou a criança no caminho em que deve andar. As mudanças não acontecem em nossa vida quando nós sabemos o caminho, mas quando nós vivemos no caminho. Quando nós experimentamos o caminho. E eu quero trazer nessa reflexão dessa palavra, a seguinte conclusão nessa noite. Jesus Cristo respondeu em João 14:6, dizendo o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ensina o seu filho no caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro que o pecado veio sobre a vida do homem, quando o homem tinha duas opções. Deus deu ao homem a escolha de andar no caminho ou não. A escolha é uma prerrogativa de amor. Por quê, pastor? Se Deus me amasse, Ele não tinha me deixado escolher errado. É exatamente porque Ele te ama, que Ele te dá o direito de escolher. Porque se Ele te programasse para escolher, não seria amor. Em Gênesis 2, versículo 9, no meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida. Mas também ficava a árvore que dá conhecimento. Haviam ali no meio do jardim duas árvores, duas opções, duas escolhas. No versículo 15, o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente morrerá. O Senhor mostrou as opções, mas deu a instrução e deu a consequência da escolha. Esse é o padrão de ensino que nós precisamos ensinar nas nossas casas. Mostrar que existem opções, ensinar o certo e mostrar as consequências das escolhas erradas. Assim o Senhor fez comigo, com você, fez com Adão, fez com Eva, fez com a humanidade. Quando nós falamos da árvore que dá a vida, nós estamos mostrando um apontamento para a figura do caminho, que é Jesus. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a videira, uma árvore que dá seus frutos, verdadeira. Ele era a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal?
ao que ela apontava? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela apontava para a autossuficiência. Ela apontava para a independência de Deus, para a independência de um relacionamento com Ele. Eu não preciso, eu posso conhecer a Deus. Essa foi a estratégia de Satanás, quando ele disse a Eva: não, você pode comer sim, certamente não morrerá, porque você vai ficar agora sabendo de todas as coisas, você não vai precisar mais. Quando o homem, através de Adão e Eva, escolheram, aqueles dois, os seres humanos escolheram através de Adão e Eva, aquele caminho, ele foi colocado independente de Deus. E eu quero trazer ao seu coração agora o entendimento do que está em Gênesis 4:24. Deus expulsou o homem, e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. O texto é claro dizendo que foi Deus que expulsou o homem. Mas eu quero ousar dizer para você, que antes de Deus separar o homem dele, a escolha do homem foi ser separado de Deus. Foi apenas uma consequência da escolha do homem, aquela expulsão. E o texto diz: Deus expulsou o homem do lado leste do jardim, pôs querubins e uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. O caminho foi bloqueado, o caminho foi interrompido, o caminho foi fechado de todos os lados. E agora, nós somos desafiados a ensinar o menino no caminho, e a entender que esse caminho tem um nome. O caminho foi fechado, pois o homem não podia buscar ou buscá-lo a partir do seu autoconhecimento, ou do seu conhecimento próprio, ou da sua capacitação. O caminho foi fechado porque o homem, agora conhecedor do bem e do mal, queria buscá-lo fazendo suas próprias roupas, fazendo suas próprias soluções para encontrar o caminho. Mas o homem precisava ter a plena consciência de que o caminho era a única opção, não por si mesmo. Ele precisava deixar a mentira que ele creu no diabo, para tomar posse da verdade. Jesus era o caminho, a verdade, e agora ele poderia ter um encontro com a vida. Essa guerra não começou no leste europeu, meu irmão. Essa guerra começou lá no Éden. Essa guerra não começou na Ucrânia. Ela começou dentro do coração do homem, no dia que o homem escolheu o caminho errado. E eu quero dizer para você que ela não vai terminar, mesmo que o mundo enfrente uma batalha nuclear. Essa guerra vai terminar no final do milênio, em Jerusalém, quando o diabo e seus anjos forem derrotados e lançados no Hades. E nós ainda teremos uma guerra para enfrentar, seja nessa era, seja no reino. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: como você vai lutar essa guerra? Como você vai enfrentar essa batalha? Isso vai acontecer diretamente proporcional ou diretamente relacionado à forma que você hoje
se envolve, se relaciona com o Senhor. Se relaciona com o seu Deus. Se relaciona com a palavra do Senhor. E se relaciona com a igreja de Jesus. Satanás está tentando paralisar a igreja. Satanás está tentando impedir que a igreja viva o seu propósito. Satanás está tentando impedir que você viva o seu propósito como família. Mas nós já sabemos o final dessa guerra. E o final dessa guerra é que o reino será estabelecido e a vontade de Deus será feita na terra, assim como ela é feita no céu. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a perguntar ao Senhor agora. Eu tenho assumido a minha responsabilidade diante dessa guerra? A minha família está preparada para enfrentar essa guerra? Eu e a minha casa estamos prontos para encarar o que está por vir? Como eu estou vivendo os meus dias diante do que está acontecendo no mundo hoje? Eu não quero terminar esse culto sem fazer uma pergunta a você que está presente aqui. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já encontrou Jesus como seu Salvador? Se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, você precisa dizer a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido para entrar no meu coração. Venha ser o meu Salvador. Eu te recebo como meu Salvador.